Olá, como é que você tá? Eu sou a Dani Pérez, sou especialista em scrapbooking e hoje eu queria te fazer uma pergunta. O quanto as críticas te impedem de crescer? O quanto as críticas interferem no seu trabalho? Antes de mais nada, eu queria que você colocasse na sua cabeça uma coisa muito importante, tá? Isso é fundamental para você entender tudo que eu vou falar por aqui. Então você coloca na sua cabeça e não tira nunca mais, combinado? Então vou lá. O seu trabalho não é para todo mundo. Pode ser duro, pode ser triste, pode ser difícil de entender, mas é a verdade. O seu trabalho não é para todo mundo. A gente tem uma necessidade de agradar todo mundo tão grande, né? Uma necessidade de ser aceita tão grande, que a gente acaba muitas vezes deixando passar muitas potencialidades nossas por causa de críticas, muitas vezes mesmo sem fundamento, né? Muitas vezes a gente recebe 100 comentários positivos e uma crítica. E essa crítica às vezes nem é tão crítica assim, nem é uma coisa tão grande. E daí a gente desconsidera aqueles 100 elogios, né? E aquela única crítica acaba com o seu dia, né? Te trava, faz você repensar, faz você... questionar se esse é o caminho certo que você tem que seguir, questionar inclusive se você é boa o suficiente para isso, né? Antes de mais nada, a gente tem que entender que existem críticas e críticas, e todas as críticas, elas dizem respeito à pessoa que está criticando, né? É uma opinião da pessoa que está criticando. Muitas vezes essa opinião tem algum certo embasamento, outras vezes não. Essa opinião é baseada em, às vezes a pessoa não tá com um dia legal, às vezes a pessoa tá de TPM, às vezes a pessoa nem vai com a sua cara e não sabe por quê, às vezes tá com inveja, né, do que você tá fazendo, enfim. Tem inúmeros motivos para aquela crítica existir. Então, antes de tudo, você precisa entender isso também, que a crítica diz respeito à pessoa que está criticando e não a você, tá? A partir daí você tem que analisar o quanto que essa crítica faz sentido. É sempre bom você analisar, né? Independente da visão da pessoa, isso faz sentido pra mim? Eu concordo com o que ela tá dizendo? Eu já tinha pensado a respeito disso? Ou comecei a pensar agora que ela falou? E como tem alguma coisa que eu possa fazer, e fazendo isso vai melhorar o meu trabalho, né? Levando em conta o que eu ouço de todo mundo, o que eu sei ao meu respeito, essa crítica faz sentido? Então começa a partir daí, tá? A gente tende a ir moldando o nosso trabalho de acordo com as críticas que a gente recebe. Então às vezes a gente está muito satisfeita com o trabalho, tá indo no caminho direitinho, tá fazendo tudo certinho, né? Tá tudo fluindo muito tranquilamente. Daí vem aquela bendita crítica e faz a gente repensar sobre tudo, né? Faz a gente ir adaptando o nosso trabalho, e ajustando e deixando de fazer algumas coisas que a gente achava que era correto, né? Simplesmente porque recebeu aquela crítica. E o que acaba acontecendo? O nosso trabalho, que tinha todo o potencial para ser exclusivo, para ser autêntico, para ter um pouco da gente, né, nele, acaba se tornando padrão, acaba se tornando muito massificado, né? Porque você não está mais fazendo alguma coisa que tem aquele seu propósito, você está se adaptando às necessidades das pessoas. Então, antes de tudo, né? Além disso, se apesar de tudo você falou, não, realmente o que aquela pessoa falou faz sentido para mim, né? Um segundo ponto é você entender, aquela pessoa, ela é um cliente em potencial? Ela é a pessoa para quem você desenvolve os seus produtos? Uma coisa muito comum de acontecer é você estar desenvolvendo um projeto, uma aula, enfim. Você coloca um preço, né? E todo mundo, nossa, que lindo, maravilhoso. E daí vem, às vezes nem é só uma, vem meia dúzia de pessoas, nossa, mas tá caro. A questão tá caro pra quem? Tá caro para quem está procurando o seu produto, tá procurando um produto, tá caro para quem nem tá procurando produto, tá simplesmente lá na internet para destilar, né, o mau humor, enfim, destilar, né, todas as coisas ruins, vai lá despejar na internet. Ou tá caro para o seu cliente, tá caro para quem você desenvolveu aquele produto. Então, é isso que você tem que levar em consideração, é não deixar com que a opinião dos outros, muitas vezes opiniões de pessoas que nem interessam para você, nem interessam para o seu negócio, né?
não deixar que isso molde a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de criar, a sua maneira de empreender, enfim, nem a sua maneira de, sei lá, às vezes tá fazendo o seu trabalho por hobby, tá lá se divertindo, nem é a sua ideia, né, levar isso mais adiante, transformar num negócio, e daí vem uma pessoa e já te corta, né, sendo que você mal começou, tá lá só se divertindo, tá lá só dividindo um momento gostoso que você teve, fazendo scrap, enfim. Então, isso é muito importante, gente, e pensar o quanto também você ceder às críticas ou deixar de fazer algo por causa das críticas não alimenta, né, aquele sentimento ruim da pessoa que criticou. Muitas vezes você muda, né, algum jeito de fazer alguma coisa para melhorar. Mas geralmente essas críticas que desestimulam, essas críticas que fazem muitas vezes até a gente desistir, elas não têm nada de bom para oferecer. Entendeu? As críticas necessárias são aquelas que te ajudam a evoluir, são aquelas que te ajudam a melhorar. As críticas que te param, que te paralisam, que te deixam inseguras, essas você tem que descartar. E entender também que as pessoas, elas têm opiniões extremamente distintas e muito polarizadas, né? A gente vê muito isso acontecer quando a gente vai falar sobre política, né? A pessoa ou é 8 ou é 80, né? A pessoa que fica lá na coluna do meio, são muito raras as pessoas que ficam nessa coluna do meio, né? Ou são 8 ou 80. Porque as opiniões são assim, né? É mais ou menos como aquilo que a gente conhece, né? Do ou a gente ama ou a gente odeia. Então, ao mesmo tempo que vão ter pessoas criticando, né, essa crítica faz com que as pessoas que elogiem tenham mais vontade de elogiar. Elas ficam com mais, elas ganham, os elogios acabam ganhando muito mais força. Então você não precisa ter medo das críticas, entendeu? Ao mesmo tempo que elas têm um intuito, né, ruim em algumas vezes, não sei se na grande maioria das vezes, porque eu penso o seguinte: quando a pessoa quer te criticar ou quer fazer uma crítica construtiva, ela te chama lá no cantinho e fala, né, olha, eu achei isso. Ou ela te pergunta, né, se você gostaria que eu tenho uma opinião a respeito, faz sentido pra você se eu dividir? E isso sempre entre você e ela. Ela não precisa expor isso publicamente, ela não precisa ir lá e comentar publicamente, né? Porque quando você vai lá e ataca publicamente ou critica publicamente, o intuito nunca é de melhorar, né? Quem quer melhorar, né? É o que a gente fala, elogie em público, né? Critique no reservado. É essa a função da crítica, é essa a função da pessoa que de uma crítica construtiva, nunca ao contrário. Entendeu? Então você tem que colocar isso em questão. Se a pessoa chegar ao ponto de te criticar publicamente, entendeu? É porque ela não tem a intenção de de ver seu trabalho melhor, né? Ela não tem intenção de ver você crescer, né? Tem muita gente que fala assim que eu tô criticando porque eu quero continuar sendo sua cliente, senão eu simplesmente parava de comprar de você, entendeu? Muitas vezes isso tem sentido. Mas mesmo uma pessoa que assume essa postura, ela jamais vai denegrir a sua imagem. Não é justo denegrir a imagem de ninguém, não é legal, né? Falando não é nem legal de ser bacana e nem legal falando em legislação mesmo, né? Se a gente for entrar um pouquinho mais a fundo. Então, leve isso em consideração, leva em consideração também quanto o nosso ego não está influenciando sobre isso, né? Eu fiz uma live um dia desses com a Carol do Lala Studio, a gente comentou muito sobre isso, né? Essa necessidade de agradar todo mundo tem mais a ver com o ego, né? Com o nosso ego, do que com qualquer outra coisa, né? Por isso que você precisa ter muito bem definido quais são seus objetivos, qual é seu propósito, qual é o público que você quer atender, aonde você quer chegar, e focar sempre nisso. Sempre que vier alguma crítica desestimulante, pensar onde eu tô, onde eu quero chegar, o que faz sentido pra mim, entendeu? Onde eu preciso melhorar. E quando vier essa crítica, saber entender, né? Onde essa crítica pode fazer com que eu me torne melhor no objetivo que eu criei pra mim. Porque senão o que acaba acontecendo? Você acaba simplesmente sendo mais uma. Você acaba seguindo o padrão, acaba ficando naquele meio termo, né? Que acaba fazendo mais do mesmo, que é a sua zona de conforto. Quem não arrisca, né, quem tem medo de receber críticas, acaba não arriscando, acaba não saindo do lugar. É muito mais fácil você estar lá naquele padrão onde todo mundo tá, entendeu?
Só que assim, o mesmo risco que você tem de não receber críticas, você tem de não receber elogios, né? A proporção que os elogios crescem, a tendência das críticas crescerem também é muito grande, né? E entender que um trabalho, quando você está fazendo um bom trabalho, você vai chamar atenção. E isso vai despertar sentimentos nas pessoas, tá? Sentimentos bons, sentimentos ruins. Vão ter pessoas que vão se inspirar em você, vão ter pessoas que vão não gostar de você, entendeu? Que vão ficar, porque você tá indo fazendo uma coisa que talvez ela gostaria de estar fazendo, mas não tem coragem, e você foi lá e fez. Então, levar isso em consideração também, fazer essa análise geral de tudo que envolve, né, o sentimento humano, de como que funcionam as críticas, de como funciona a inveja, como funciona motivação, e entender por que que aquilo não tem que mudar sua maneira de ser. Porque muitas pessoas deixaram de lutar pelo que querem, de alcançar seus objetivos, simplesmente porque ficaram preocupados com as críticas, né? Com medo do que os outros vão pensar. E posso ser muito sincera, muitas vezes o outro nem tá pensando. E daí a gente acaba entrando num outro ponto também que é muito importante, que é sobre quando a crítica é do cliente, né? Um cliente que consome nosso produto e ele resolve expor a sua insatisfação publicamente, né? Às vezes nos comentários de um site ou num comentário do seu Instagram, por exemplo. Como que a gente lida com esse tipo de crítica, né? Antes de qualquer coisa, as pessoas têm direito de gostar ou não do nosso trabalho, têm direito de ficar satisfeito ou não, né? Eu acho que a gente tem que ter fazer uma autoanálise também, entender que a gente não é infalível, entendeu? Mesmo os nossos clientes, mesmo as pessoas que consomem da gente, elas têm o direito de gostar e de não gostar do trabalho. E quando isso acontece, você precisa ser uma pessoa extremamente cautelosa a responder esse cliente, né? A gente tende a ficar brava, né? Levar pro pessoal. Quantas vezes no início eu não vi uma crítica, né? Em relação ao trabalho meu, inclusive de clientes, e achava que era uma crítica a mim, né? E nem sempre. Na verdade, a crítica simplesmente é o seu trabalho. A gente envolve tanto, né? Uma coisa com a outra que acaba levando isso como sendo uma crítica a você. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante você levar em consideração que não é sobre você, tá? Apesar do seu trabalho dominar uma grande parte do seu tempo, né? A maior parte do seu tempo, se a sua vida, né? Não é uma crítica à sua pessoa, é uma crítica ao seu trabalho, né? Então, sempre agradeça por aquela crítica, porque para o cliente entender que você está aberto realmente, que é um direito dele, que aquilo vai fazer você pensar de alguma forma sobre o que aconteceu. Agradeça, né? Peça desculpas pela situação que o cliente viveu, mesmo que você não concorde com nada daquilo, mesmo que você saiba que a pessoa está errada, ou que tem indícios de que a pessoa está errada, ou que ache que a pessoa esteja fazendo aquilo realmente gratuitamente, porque você não concorda com uma posição dela. Mas lamente, peça desculpas, né? Mostra que você tá lá disposto a resolver o problema dela, né? Porque isso não tem só a ver com o atendimento, mas o pós-venda é muito importante. Às vezes a pessoa tá realmente precisando, né, entender que você vai acolhê-la. Quantas vezes só de um posicionamento assim mais amistoso, né? Um posicionamento mais humano e não aquela resposta, né, automática que a gente dá pro cliente. Quantas vezes só pelo nosso posicionamento a gente, né, na Dani Pérez, a gente não conseguiu resolver questões que podiam se tornar muito maiores com os clientes, né? E em seguida tentar analisar, nunca colocar a culpa, né, no cliente. Não, mas eu estou certo, você tá errado. Eu tive uma vez uma questão de que eu pedi, enfim, não tem nada a ver com o meu trabalho, mas fiz um pedido pelo iFood. Eu estava recebendo umas pessoas em casa e sabe quando a visita chega e você fala, caramba, não tenho nada pra oferecer, vou pedir um bolo, né? Daí eu pedi um bolo e em um lugar que eu já havia pedido, que eu sabia que esse bolo era muito bom, que ele chegava quentinho em casa, mas por causa disso, por chegar quentinho, né, todos esses benefícios, todos esses diferenciais, eles tinham, né, um preço a ser pago. O bolo demorava, em média, umas 2h30 para chegar. Ainda assim, eu pensei, dá tempo, né, o limite é 2h30, dá tempo. Então, eu pedi o bolo. Eu já havia pedido algumas vezes, e o bolo havia, né, atrasado,
né? 2 vezes antes, já tinha acontecido o dia atrasado. Imagina, você tá esperando 2h30, o bolo, né, demora, eu fui receber 3h30, atrasou 1 hora, né? Num primeiro momento, a pessoa me justificou que tinha sido um problema do motoboy. Até aí, entendi, relevei, enfim. Da segunda vez, ela disse que a demanda estava muito alta, né? Tinham muitas pessoas pedindo bolo, então eles acabavam demorando um pouco mais. Só que da terceira vez, eu precisava daquilo, eu precisava que ela respeitasse, né, aquele horário, né? Era fundamental para mim, o limite do horário era 2h30, estava aceitável. Então, assim, mesmo com os erros que a pessoa cometeu e com as desculpas que ela arranjou e que no fim eu entendi que foram desculpas, eu continuei sendo cliente. Porque as minhas críticas foram no sentido de, olha, se você não consegue atender nesse prazo, então muda, altera lá o tempo, né, no aplicativo. Fala, vai demorar um pouco mais, né, não consigo, pro bolo permanecer fresquinho, ele precisa demorar um pouco mais, eu faço na hora que você me pede, entendeu? Era muito mais simples a pessoa ter ido por esse caminho. Pensa só, quem não vai pensar, no momento em que tá escrito lá, olha, o bolo é preparado, por isso demora um pouquinho mais, se ela tivesse pego mesmo nessa questão, porque realmente pode ser que tenha atrasado por isso. Eu imagino a logística que deve ter uma empresa trabalhar dessa forma, né? Não é uma empresa grande, mas para todo mundo que pede, ela ir lá e assar o bolo na hora, que é como ela diz que faz, entendeu? É um trabalho muito demorado, não tem só o meu bolo que ela tá fazendo, são muitos bolos, né? Mas não, a pessoa, ela arranjava justificativas sempre colocando terceiros como culpados, ela nunca assumiu como um erro seu, né? Então, conclusão, o que acabou acontecendo? Acostumada, né, a sempre terceirizar a culpa, né, ela nunca mudou. Permaneceu lá com o mesmo limite do horário, permaneceu com os atrasos, né? Atrasos não era um atraso de 15 minutos, né? No último pedido atrasou 1 hora. Então qual que era a saída dela, né? Sempre arranjar desculpas para resolver a questão. É uma forma de você resolver essa questão quando um cliente te critica. Mas, ao mesmo tempo, a questão ficou resolvida momentaneamente. Ela não resolveu a raiz do problema, né? Que era, a grande questão eu não consigo atender os clientes no tempo em que eu estou me dispondo a atender. No tempo em que está lá, né, lançado que eu consigo atender. Então, o que eu deveria fazer? Né, sei lá, ou eu aumento a equipe, ou aumento a estrutura, ou não tem condições, então eu vou mudar isso no aplicativo. Se o aplicativo tem um limite, né, então talvez seja melhor eu ver uma outra maneira de fazer essas entregas, ou, sei lá, optar pela opção de entrega em hora marcada, que também tem isso. Então, a pessoa pode fazer o pedido daquele bolo, mas marcar uma data, né, de um horário de entrega, uma data de entrega, já baseado, né, ela já consegue calcular o tempo correto que ela leva para fazer e poder entregar. Mas não foi isso que ela fez, né? Ela arranjou desculpas e atrás de desculpas. E esse é o pior caminho que você pode seguir. E o que acabou acontecendo? Na terceira vez que isso aconteceu e que realmente eu precisava que aquele prazo fosse cumprido, ela não tinha mais em quem colocar desculpa, né? Porque ela tinha colocado inicialmente a desculpa no motoboy, e ela disse que isso já estava sendo resolvido, que eles já tinham resolvido com o aplicativo isso, né? E ao conversar, né, ao questionar o motoboy sobre isso, ele falou que não, que ele ficou realmente esperando. E a gente tem como ver, né, o momento em que é feita a retirada do produto. Enfim, no segundo momento, era que isso era um problema momentâneo, né, que tinha faltado um funcionário e que a demanda estava muito grande e que eles não estavam conseguindo atender a demanda da maneira que deveria. Na terceira, eles não tinham mais desculpas. E daí o que eles optaram por fazer? Eles alegaram que eu, né, tinha entrado no aplicativo e tinha cancelado o meu pedido. Então, o bolo estava pronto e eles não entregaram porque meu pedido estava cancelado. Só que eu não tinha cancelado. E quando eu entrei no aplicativo, eu percebi que eles haviam cancelado, né? Então, assim, foi uma situação que a pessoa deu foi dando voltas,
simplesmente porque ela não... Aquela crítica, né, que na verdade era uma reclamação a respeito de algo que tinha acontecido, algo concreto que tinha acontecido, pra ela, né, não serviu de nada. Ela não se preocupou em melhorar, ela não se preocupou em analisar, ela se preocupou simplesmente em como se livrar dessa crítica, o que é completamente errado também, né? Isso só fez com que eu sempre indiquei, porque o bolo era muito bom, entendeu? E no momento que eu indicava em grupo de mães, indicava para conhecidas minhas, e no momento que isso aconteceu, eu me senti na obrigação de avisar, falar assim, olha, gente, eu tô tendo problema com essa pessoa que eu indiquei, entendeu? Eu sei que muitas de vocês costumam pedir lá, mas já é a terceira vez que isso acontece, entendeu? Então fica só um alerta para que, caso vocês peçam, estejam preparados para o que vai acontecer. Então você entende, assim, às vezes, quando a gente recebe uma crítica, né, não é por mal. E não é para prejudicar o nosso trabalho, não é por inveja, não é porque o mundo tá contra a gente. Tem esse outro lado também. Entendeu? É o momento da gente entender, também a gente levar por essa questão de sempre, a pessoa tá criticando, é um problema dela, entendeu? Quando eu falo pra você analisar que a crítica é da pessoa, né, e não minha, e quando a crítica é feita, é pela pessoa que faz a crítica, né, e não pela quem recebe, realmente, foi o que aconteceu comigo, entendeu? Só que de um outro sentido, a pessoa, para o qual eu estava lançando aquela crítica, ela não estava sendo afetada com aquilo. Eu estava, porque eu dependia do que ela tinha prometido para mim, para receber as pessoas em casa, para ter alguma coisa para servir, enfim, quão isso é importante. Para mim, não diz respeito, né, à empresa, não é a empresa quem tem que medir, né, sou eu quem tenho que medir. Então sim, aquela crítica era algo que dizia respeito a mim. Entendeu? Era uma coisa que estava me prejudicando. Talvez para outras pessoas aceitar esse atraso de 1 hora não tinha problema. Só que o que a empresa considerou, né? O que a empresa de bolos considerou? Bom, é um bolo da tarde, é para um café da tarde. Então, um café da tarde é alguma coisa que a gente pode adaptar, né? Não tem uma hora certa. Ou, às vezes, a pessoa compra um bolinho porque tá... Né, não é um bolinho de aniversário, então não tem um compromisso de entregar no horário certo. Não é um almoço, não é um jantar, é um lanchinho da tarde. Talvez ela tenha encarado dessa forma, né? Então, ela tem entendido que todos os clientes dela precisam de um bolo dessa forma. Então, ela não tenha pensado em melhorar, porque para ela é isso que o cliente espera. Só que ela não ouviu o cliente, ela supôs que o cliente esperasse isso dela, que o cliente entendesse simplesmente que isso acontecia porque era o preço que a gente tinha que pagar por ter um bolo, né, fresco, e isso era o suficiente, né? Então, entender também qual que é a necessidade do seu cliente, né? Será que eu estou atendendo a necessidade do meu cliente? Será que eu também estou me resistindo às críticas, que eu estou relevando muitas críticas ou procurando saída para essas críticas simplesmente porque eu estou acomodada, eu estou na minha zona de conforto, porque a minha arrogância está num nível tão elevado que eu acho que eu não tenho que mudar? Né? Isso é uma questão muito importante da gente entender qual que é o limite, porque ou a gente na maioria das vezes não tem essa arrogância, né, que não deixa de ser uma arrogância, de entender que realmente muitas vezes é assim que tem que ser, meu trabalho é assim, meu trabalho não é pra você, ou, né, em que momentos talvez entender que a gente tá sendo arrogante demais, que não tá enxergando lá um probleminha que pode ser assim bem pequeno pra gente, mas pode estar queimando nosso trabalho de uma maneira assim extraordinária, né? Uma maneira tão grande. Então, a questão da crítica, né, é exatamente essa. É a gente pensar a crítica como algo construtivo, né? E a gente fala muito dessa questão de crítica construtiva, crítica, né, crítica do bem, né? E não deixar, por exemplo, que a nossa autocrítica também cause uma paralisação, impeça a gente de crescer, porque eu acredito que a pior crítica, né, não é nem aquela que vem do cliente, não é nem aquela que vem do inimigo, muito menos aquela que vem de um amigo que a gente ama. A pior crítica é de nós mesmos, né, e é o que eu sempre falo. Você muitas vezes se deprecia, se compara e se coloca para baixo de uma forma que você jamais faria com seu filho, faria como uma amiga. Então, da próxima vez que você pensar em tecer qualquer crítica, né, a respeito de você mesma, pense nisso. Será que você seria capaz de fazer essa mesma crítica a alguém que você ama? Né? Se você não é capaz de fazer essa crítica a quem você ama, por que você faz isso com você?
né? Por que que você se sabota dessa maneira? Por que que você se machuca dessa maneira? Talvez seja um medo de crescer, seja uma insegurança, né? De você entender que você pode ir mais além, que você é capaz, só que você acha que não, que alguma coisa pode estar errado. Então por quê, né, dessa autossabotagem? E se você é alguém que costuma, né, ser muito crítico, eu sou uma pessoa muito crítica, né? Eu tenho que me controlar muitas vezes para não criticar assim abertamente, tenho que respirar muito antes de fazer uma crítica. Entender também, né? Às vezes a gente tem aí a internet é tão acessível. Quantas vezes a gente não fala coisas, né? Responde, comenta, coisas que a gente não seria capaz de fazer pessoalmente. Mas na internet, né? Nessa telinha que protege a gente, nesse escudo, né? Transparente aí que a gente vai, né? Coloca tudo pra fora, sem filtro e tal, e depois pensa, né, às vezes até se arrepende na proporção que aquilo vai tomar. Então pensar também, né, será que se eu tivesse pessoalmente, frente a frente, cara a cara com essa pessoa, eu teria coragem, né, de criticar dessa mesma forma, né? Às vezes a gente recebe essas pedradas e receber essas críticas de uma forma tão cruel com a gente mesmo, porque muitas vezes a crítica que a gente recebe é assim, né, é pequenininha, mas quando vem, ela sai pequenininha, né, mas quando chega assim pra gente, vem, né, com um potencial enorme. Então quantas vezes a gente não tá pegando, né, tudo isso que a gente sentiu como uma crítica, né, e tá querendo jogar pro outro, tá querendo mostrar assim, olha, isso me machuca, tá sentindo como aquilo te machuca, né? Ou muitas vezes, né, a gente tá vendo o trabalho de alguém que a gente admira muito, né, no fundo a gente admira muito, e tá lá fazendo aquilo que a gente gostaria de estar fazendo, e aquilo que ele tá fazendo, né, essa coragem, essa atitude, machuca também a gente, né, porque faz você lidar com as suas piores questões, né, faz você lidar com a sua síndrome de impostora, né, de não ser capaz, de você pensar às vezes, nossa, né, a pessoa tá tão, ela nem é tão boa assim quanto eu, mas tá lá, né, tá colocando a cara a tapa, né, e por que ela faz isso, né, como que ela é capaz, como ela tem ousadia, né, como ela ousa fazer uma coisa dessas, né. Então entender também se o que você tá usando como crítica não é simplesmente um contra-ataque, uma defesa de algo que tá te incomodando lá dentro. Se isso tá te incomodando muito a ponto de você sentir necessidade de criticar, mesmo que aquela pessoa nunca tenha te feito nada, mesmo que você nem tenha comprado o serviço daquela pessoa, mesmo que você nem conheça aquela pessoa, talvez seja o momento de você analisar, entendeu? O porquê que aquela pessoa tá te incomodando tanto. Talvez isso sirva como uma forma de alerta para você fazer uma autoanálise, olhar para dentro e entender, caramba, o que tá faltando, né? O que essa pessoa tem que tá me incomodando? Será que essa atitude que ela tem não é algo que eu gostaria de ter? Às vezes não é nem o problema do trabalho dela ser bom ou ruim, não é isso que te incomoda, né? Às vezes você fala, pô, como eu falei, a pessoa tem um trabalho que você nem considera tão... que se você considera muitas vezes até inferior que o seu, mas ela tá lá, né? Todo dia tá mostrando, não para de chegar cliente pra ela, parece que, né... elogio atrás de elogio, e você lá se matando, fazendo curso, né, se especializando, tendo o maior cuidado, não tem o mesmo, né, resultado que o dela. Então, assim, tenta, nesses momentos, com as pessoas que te atingem dessa forma, né, mesmo sem querer, mesmo sem elas perceber, se isso te atinge de alguma forma, tenta aprender com isso, tenta analisar o porquê que essa atitude, por que essa pessoa tá te incomodando tanto. Talvez isso vai fazer com que você reanalise muitas atitudes suas, ou até te encoraje, né, pra ir além. Tenta, ao invés de olhar o que tem, o que tá te incomodando e te deixando mal, entendeu? Tenta entender como aquele incômodo pode virar pro bem, né? Se espelha no que aquilo que te faz mal tem de bom, né? O que aquela pessoa tá fazendo que você poderia fazer também, né? Esse incômodo, ele pode ser uma maneira de você ir além, uma maneira de você sair da inércia até entender o que tá aí te bloqueando, certo? Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez por você estar aqui,
por você estar acompanhando os meus vídeos. Fico muito feliz quando eu recebo um comentário que o vídeo fez algum sentido, fez você pensar melhor em alguma coisa, me mostra que eu tô no caminho certo, no caminho que eu procurei e que eu tô seguindo, que eu tô atingindo aquele objetivo que eu tracei quando eu comecei a gravar esses vídeos, a dividir conteúdos com você. Então, se você gostou desse, se fez sentido pra você, curte, tá? Comenta o que você achou. Se você tiver uma crítica a fazer a respeito, pode criticar. A gente pode até conversar, pode até ser um motivo de debate a respeito disso. Mas deixa aqui sua impressão, é muito importante pra mim. E se você acha que meu conteúdo pode servir de inspiração para alguém, pode encorajar alguém que você goste, que você admira, que vai fazer uma diferença, né, na vida dessa pessoa, compartilha, né? Isso faz com que eu entenda que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tenho que continuar fazendo isso, tá certo? Então, muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada por você estar aqui me assistindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!